Olá pessoal, boa noite. Bom, estou aqui para mais uma aula de banco de dados, tá? Onde eu vou explicar hoje um comando novo, que é o select, né? O que é o select? É você selecionar registros do banco de dados e listar eles. Ou seja, você escrever um código select do banco de dados na linguagem SQL e esse código ele vai até a tabela que você deseja, ou mais de uma tabela, ou uma só, e traga para você o resultado, né, do que você quer. Ou seja, por exemplo, você tem uma tabela cliente, né, você seleciona os registros que você quer, ele vai até essa tabela, seleciona os registros e traz para você, exibe para você os registros que estão gravados lá na tabela do seu banco de dados. Nesse caso aqui de hoje, a gente vai desenvolver aqui, eu vou explicar fazendo aqui um CRUD, ou seja, eu vou explicar o Create Table, criar essas tabelas no banco de dados, MySQL, tá? Fazer alguns insert, alguns update, né? Drop, no final eu vou pagar todas as tabelas, e o select, que eu acabei de falar, que é o conteúdo novo, tá? Para seleção, select. Na apostila que eu disponibilizei, tem aqui, ó, select é o mais usado da DML. Comando permite o usuário especificar uma query com uma descrição do resultado desejado. A questão não especifica como os resultados deveriam ser localizados. Ou seja, a gente vai buscar essas informações. Você consegue trazer essas informações do banco de dados através do comando select, tá? Então a gente vai trabalhar agora. Eu vou ensinar vocês a trazer todos os dados. Depois, futuramente, eu vou ensinar você a selecionar um dado qualquer, tá? E ordenar também de que forma que você quer que esses dados venham para você. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui com o MySQL aberto. Certo? Eu já tenho um banco de dados aqui criado, BD2, vou clicar em cima dele e vou vir aqui na opção Select, perdão, SQL. Cliquei, aqui eu vou dar os Create Table para trabalhar com essas três tabelas, a tabela agência, cliente e conta corrente. Primeiramente eu preciso criar essas tabelas aqui acima, por quê? Porque percebam que a tabela conta corrente, ela tem aqui chave estrangeira, ó, FK, for key, né? Ou seja, eu não posso criar essa tabela agora se eu não criei ainda essas tabelas anteriores. Por quê? Aqui, ó, ID agência, nessa tabela aqui, ó, ID agência, ela é chave primária, ó, PK. Na tabela conta corrente, ela é chave estrangeira, ó, ID agência. Ok? A mesma coisa acontece com a tabela cliente. ID cliente, PK, ou seja, a chave primária dessa tabela cliente. Na tabela conta corrente, ela é chave estrangeira. Então, ID cliente, ó, FK, ok? A tabela conta corrente também tem a sua chave primária, ó, ID conta corrente, que é PK, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Create Table para agência, um Create Table para cliente e um Create Table para conta corrente. E aqui eu vou explicar como que você cria essa ligação que está aqui, ó, um para muitos, tá? Um para muitos, como já foi explicado anteriormente. Então, eu vou vir aqui para o meu banco de dados, né? E vou rolar aqui, baixar aqui e vou colocar meu código aqui, esse Create Table da vida. Como eu já tenho feito aqui, eu vou colocar as duas primeiras tabelas que a gente já fez bastante vezes aqui nos exercícios anteriores, certo? E vou explicar a outra. Olha só. Aqui nada mais fiz do que criar a tabela agência, criar a tabela cliente. O segredo aqui do conteúdo para criar a chave estrangeira está agora na conta corrente, ou seja, conta corrente que tem a chave estrangeira. E como é que ficaria esse código? Simplesmente assim, ó. Vou mostrar para vocês. Olha só. Faça um create table normal, conta corrente, coloca os campos aqui desejado, né? Os campos nativos dessa tabela é o ID, conta corrente, e o CC saldo, certo? Percebam que aqui ó, tem ID agência e ID cliente, que é no campo inteiro. Esses dois campos da tabela são chave estrangeira, pertencente às tabelas acima aqui. Então o que eu preciso fazer? Ó? Além do constraint, aqui para identificar quem que é a chave primária, ó, a primary key, que é o ID conta corrente, eu preciso colocar aqui abaixo, aqui, ó, por uma vírgula, e aqui, ó, for key, certo? Para as chaves estrangeiras. Nesse caso aqui tem duas chaves estrangeiras, mas se tivesse só uma, você ia colocar só uma, certo? O que separa uma da outra? Aqui, ó, vírgulas, ó. No final você não tem vírgula, você só fecha ela. Então, ó, for key, ID agência, referência a quem?
a tabela agência, ó, que está aqui acima. For que ID cliente, referências, a tabela cliente, ID cliente, que é a chave primária dela aqui, ó, que está aqui também. Então é só isso que muda para criar a tabela quando tem chave estrangeira, tá? Então esse código aqui, né, já faz para mim esse modelo que vocês estão vendo aqui em forma gráfica, ó. Agência, clientes, tabelas, 3 tabelas, conta corrente. Então eu vou executar esse comando aqui, vou vir aqui abaixo, ó, executar, pronto, executou. Percebam que ele criou, ó, meu banco de dados 2, é o nome do meu banco, e criou as 3 tabelas, ó, agência, cliente e conta corrente. Se eu clicar em agência, eu consigo visualizar aqui os dados, ó, da tabela. Se eu clicar em cliente, também visualizo, ó, os campos da tabela. E conta corrente, ó, quer ver agora? Estrutura. Você vem aqui em estrutura, você consegue visualizar agora, ó. Perceba que a chave primária é amarelinha, ó. Quando é chave estrangeira, fica cinza, ó. Então, quer dizer o quê? Que tem essa ligação aqui de um para muitos entre as tabelas, elas estão ligadas, ok? Então, ó, perceba que ficou assim já, ó. Com essa chavinha cinza aqui, ó. Tá, ó. Ficou com a chavinha cinza. Então, ou seja, está criado as tabelas, as 3 tabelas aqui. E agora eu acabei de ensinar para vocês como criar uma tabela usando chave estrangeira, né? For key. Até então a gente já tinha feito tabelas com a chave primária. Agora a gente está fazendo ligações, envolvendo mais de uma tabela no banco de dados, certo? Então eu tenho um banco de dados que possui 3 tabelas. E essas tabelas estão interligadas com as outras tabelas. Ou seja, a tabela agência está ligada com conta corrente. A tabela cliente ligada com conta corrente. Só olhar aqui o gráfico, ó. A tabela agência está ligada com conta corrente e a tabela cliente está ligada com conta corrente. Ok? Bom, e agora? Como é que a gente vai trabalhar aí agora? Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Como é que a gente vai fazer? Agora, eu vou fazer um insert para vocês. Numa tarefa que eu passei, percebam que esse material aqui, ó, desculpa, o material aqui tem todos os comandos aqui, dá uma lida novamente. Tá? O insert a gente já trabalhou, o update já trabalhou, delete a gente já trabalhou, drop table, create table, ó, create table, drop, né, drop table, a gente já trabalhou com eles. Agora o foco aqui é o select, ó. Selecionar, trazer do banco de dados, listar os dados, né, os registros, na verdade, que tem dentro do banco de dados da sua escolha. Bom, então eu vou voltar aqui para o SQL, abro o SQL e vou fazer o quê? E vou inserir dados nas tabelas. Eu já fiz algum aqui, ó. Eu vou inserir um registro em cada tabela, tá? Então, ó, eu vou criar aqui um insert, ó. Um insert para agência, um insert para cliente. Deixa eu separar aqui para que vocês possam visualizar melhor. Tá, ó. Um insert para agência, um insert para cliente. Por que eu tenho que inserir primeiro eles? Aquilo que eu falei. Eu preciso ter a chave primária dessas tabelas para poder fazer aqui a conta corrente, que é a chave estrangeira. Tá? E o que eu fiz? Eu coloquei os dados aqui, ó, agência nome, endereço, valores fictícios aqui, ó. Cliente, agência eu vou colocar assim, ó, banco, tá? Vou trocar aqui, ó, banco. Opa. Banco. Pronto. Tá aqui, tá? Criei um CPF, aqui a rua, também vou colocar rua Y. E vou mudar aqui só para diferenciar, tá bom? Vou pôr aqui um... Beleza. Aí, ó, o que eu fiz aqui? O insert. Eu coloquei aqui o valor de saldo por R$100. Aí aqui eu já coloquei 1 em 1. Por que 1 em 1? É o primeiro registro. Ele vai capturar a chave primária da tabela agência, que é o primeiro aqui, ó. E depois do cliente, ó. Então, esse 1 aqui pertence, que eu vou criar. Ele não tem ele ainda, né? De agência nem de cliente. Mas quando eu executar esse código, ele vai executar primeiro essa linha, depois segundo esse insert aqui e depois o insert aqui da tabela conta corrente, que aí já vai ter esses campos aqui, ok? Bom, vamos testar então? Vamos lá, executa, olha lá, executou, opa, parece que deu tudo certo. Vamos clicar aqui em agência, tabela agência, para ver se tem algum registro. Olha lá, criou banco, já lá, o ID 1, tá vendo? Que é o primeiro, é automático. Quando você está fazendo insert, ele é auto-inclemente, né? A gente colocou auto-inclemente no nosso código, ou seja, ele vai incrementar de 1 a 1, automático. O banco vai fazer isso para a gente.
Depois cliente, ó, tabela cliente, também tem, ó, um registro aqui. E vamos ver a conta corrente, ó. Olha lá, conta corrente 1, agência 1, cliente 1, ou seja, a chave primária. Então, quer dizer, a primeira agência que a gente acabou de ver, o código 1, depois o cliente também, o código 1. Se eu tivesse mais de uma agência cadastrada, eu poderia mudar o código 2, 3, código 100, tá, da agência. Depende de quantos registros, quantas agências tem cadastrado na sua tabela. Mesma coisa para cliente. Então, quer dizer, funcionou aqui então para a gente aí, né, o insert. E agora? Agora eu vou fazer o update, como está na tarefa lá. Então eu vou alterar os três, era 3 dedicados, mas eu vou fazer aqui um só, que é a mesma coisa. Select. Ó, perceba que toda vez que eu coloco select, ele já coloca aqui um comando select. Toda vez que eu clico na aba SQL, ele já vem com um padrão aqui select, para você selecionar o que você quer. Tá? Mas a gente não vai usar isso, então eu vou fazer o comando update aqui. Olha só. Então eu vou alterar, né, a tabela agência, tabela cliente e conta corrente aqui, colocar um valor de R$50 agora. Estava 100, agora R$50 para os código 1. Que eu também já ensinei isso, como fazer o update. Não muda nada. Então vamos lá, vou executar. Olha lá. Vamos ver se mudou agora. Agência tem que estar o nome alterado. Olha lá, alterado. Cliente, alterado. Conta corrente, R$50. Olha lá, R$50 o saldo. Então, quer dizer, funcionou o update também. E agora, a gente vai para o comando novo aí da matéria, do conteúdo da aula. Que é o que? Você fazer seleção, que é o SQL, que é o select, perdão. Então, eu vou clicar aqui no SQL, na aba SQL, e vou colocar aqui, olha só. Eu vou colocar um por vez, tá? Eu quero, né, carregar todos os registro da tabela agência. Então você vai escrever select asterisco. O asterisco, pessoal, é trazer todos os campos da tabela, tá? O asterisco representa isso, trazer todos os campos da tabela. E o from, você vai informar para ele da onde que você vai trazer, da tabela agência, tá? Quer ver? Eu vou executar. Ah lá, ele vai trazer todos. Como eu só tenho um registro aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o insert e vou colocar novamente para ter mais de um registro, tá bom? Então vou vir aqui SQL, vou executar novamente aqui o insert só para ter mais registro. Pronto, ó, perceba que a agência agora vai ter 2, ó. Cliente também 2, certo? Conta corrente também 2. Olha lá, beleza. E agora eu vou criar o select. Então, select, olha lá, olha só. Select, asterisco from, qual tabela? Agência. Tá, ó. Pronto, ponto e vírgula. Vamos executar? Vai trazer 2 registros, porque eu pedi todos, ó. Olha só, trouxe todos. Tá? Posso fazer isso para cliente? Claro que pode, ó. Daqui a pouco eu vou explicar o comando where, tá? Ó, para você especificar uma busca. Select, asterisco from, agora eu quero a tabela cliente. Ó. Cliente. Ponto e vírgula. Vamos lá, executa. Olha só, trouxe a tabela cliente, ó. Tá? Tá vendo? Agora eu quero da conta corrente. Mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, from, quero todos os registros, tá? Conta corrente. Ponto e vírgula. Executa. Olha lá, trouxe todos. Mas aí você deve estar perguntando, professor, mas eu só quero uma conta, eu consigo trazer? Consegue. Você consegue, ó, tá vendo aqui que tem uma cláusula chamada where, tá? Que é igual quando você faz o update lá, tá? Então, por exemplo, eu quero trazer todos os registros da tabela conta corrente, aqui nesse caso, onde o que? O ID, olha só, ID conta corrente é igual a 1. Tá vendo? Ó, ponto e vírgula. Certo? Vai trazer só o registro que o ID é igual a 1. Vamos executar para ver? Lembrando que eu tenho 1 e 2, né? Tem 2 registros. Olha lá. Tá vendo? Ó? Trouxe só um campo. Eu posso filtrar. Quer ver agora? Eu vou trocar esse ID, tá? Eu vou trocar para você ver. Opa, Ctrl Z. Eu vou colocar aqui, ó, onde o quê? O ID, deixa eu apagar isso.
o ID, conta corrente, é igual a 2. Ponto e vírgula. Olha lá, vamos executar? Olha lá, ele trouxe agora o registro 2. Se eu colocar um registro que não existe, ele não vai trazer. Não vai trazer nada. Eu posso usar também um nome? Posso, um valor, qualquer campo da tabela. Então, ó, eu posso, por exemplo, pelo saldo. Ó, eu quero trazer pelo saldo, né, o campo saldo, onde o campo é igual ao quê? A 100.00, que é o valor lá. Então, vamos executar para ver? Olha lá, trouxe pelo saldo. Vamos pegar o de 50 agora. Lembra? Eu tenho dois campos, então eu vou lá. Eu quero o campo saldo onde ele é igual ao que? A 50 reais. Ó, 50.00. Executa. Olha lá, ele trouxe ele, tá vendo? Tá? Posso também verificar pela agência? Claro que pode. Você também pode fazer isso. Tá? Tudo bem? Que é os próximos conteúdos. Professor, eu posso ordenar, né, esse comando, essa busca? Pode, que vai ser o próximo assunto que a gente vai estar falando na semana que vem. Existe um comando chamado Order By, que eu vou ensinar para vocês. Ok? Tudo bem? Então, esse é o comando Select aqui. Então, esse comando é esse aqui, ó. Então, você quer fazer um Select, ó. Select asterisco. Asterisco quer dizer tudo. E se eu quiser trazer só o nome, professor, eu consigo? Consegue, ó. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, colocar todos da tabela, todos os registros da conta corrente, só que eu quero, por exemplo, só o saldo, só o campo saldo. Então eu venho aqui, ó, saldo, ó, coloco o campo aqui em vez de asterisco e executo, ó. Olha lá agora, ó, só trouxe o campo saldo. Para ficar mais fácil, eu vou usar, por exemplo, cliente, tá? A tabela cliente. Vou apagar aqui, ó. Vou colocar a tabela cliente. Cliente. Eu só quero o nome, só quero o campo nome, tá? Como é que chama o campo nome da tabela? Vamos olhar aqui, da tabela cliente, ó, tá aqui, ó. Cli nome, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, cli nome. Então, ó, ele vai trazer só o nome para mim da tabela. Executa. Tá lá, ó. Só trouxe o campo nome. Posso trazer mais de um campo, selecionar qual? Por exemplo, eu quero o nome aqui, ó, e o CPF. Eu não quero o endereço do cliente. Posso? Pode, só separar por vírgula. Ficaria assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou pagar. Então, ó, por exemplo, eu quero CLI, nome, vírgula. CLI, CPF. De quem? Da tabela from. Qual tabela? Tabela cliente. Vamos aqui, ó. Tabela cliente. Ponto e vírgula. Aí eu vou executar, ó, não pode vir o endereço, só o nome e o CPF, ó. Tá vendo? Eu consigo filtrar essas informações, ok? Tudo bem? Então você consegue trabalhar com o Select, selecionar o que você quer. Resumindo, você vai colocar Select, os campos que você quer aqui. Se você quer tudo, põe só asterisco, tá? Agora, se você quer algum campo específico, você vai colocar aqui ou 1 ou 2, põe separa por vírgula. From, que é o comando onde você vai pegar esses dados. Ou seja, aqui eu vou pegar a tabela cliente. Se eu colocar só isso aqui e tirar o where é para pôr filtro. Ele vai trazer tudo da tabela. Agora, se eu quero especificar um determinado registro, aí eu uso o where, tá? Onde eu falo, ó, só os clientes com o nome A, só os clientes com o nome B, só o cliente com a chave primária 100, entendeu? Ah, só os clientes do bairro, por exemplo, a Zenha. É que aqui não tem, mas você consegue filtrar essas informações. Tudo bem, gente? Então você consegue trabalhar com o Select assim, tá? E por último, que eu tinha para explicar para vocês, o Drop, né? Que a gente já fez também, que era para pagar as tabelas. Eu preciso pagar primeiro na ordem cronológica. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pagar primeiro o cliente, eu vou pegar aqui conta corrente e pôr por último, que é mais certo para não dar problema de chave, de ligação. Então ele vai dar um drop na tabela cliente, depois um drop na agência, não é agência bancária, desculpa. Por que não é agência bancária? É aqui, ó, agência e depois conta corrente, tá? Tem que ser minúsculo, eu coloquei maiúsculo, conta. É conta corrente? Eu coloquei mesmo? Eu nem lembro agora, deixa eu olhar aqui. Conta corrente, tá? E agora eu vou executar. Ok, confirma. Pronto, ó, não tem mais nenhuma tabela no banco de dados, ok?
bem simples, né? Então a gente agora vai trabalhar bastante com select agora, tá? Fazer filtros. Então, resumindo, select os campos que você quer, from a tabela que você quer. Eu posso ter mais de uma tabela também, professor, trazer dados de uma tabela, da outra tabela? Desde que ela esteja ligada uma com a outra, você pode fazer isso. Eu vou explicar, que é o nosso próximo conteúdo. E para filtrar, professor, usa o comando where, onde o campo é igual ao que você quer. Ou seja, você tem select, os campos que você quer, from, a tabela que você quer, where, onde, por exemplo, chave primária é igual a 10, chave primária é igual a 1, ou onde o nome é igual a Ricardo, o nome é igual a Tech, entendeu? Então você consegue fazer esses filtros aí através do comando select, tá? Então, através do comando select, você consegue fazer esses filtros aí, tá ok? Tudo bem? Então, até a próxima aula, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá?